Eles vão repassar esse filme no cinema, não é mesmo? Eu vou ligar agora pro Lula. Alô? Alô? Por que você não investe a Lei Rouanet nisso, hein? Lula, em fazer um remake. Por que a gente não ajuda, né? Paul Verhoeven, em vez de você ficar dando dinheiro pra Flávia Alessandra, ou sei lá quem. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Chapado Crítico. Todos aí os novos 50 mil assinantes, obrigado por terem vindo aqui. Vocês já mesmo acordaram para a realidade, críticas honestas, certo? Sem nenhuma média com ninguém. Aqui a gente só fala a verdade. E hoje a gente vai falar sobre a época de ouro do cinema, o famoso anos 80. Eu falo anos 80, galera, mas só pra deixar claro, anos 80 é tipo, vai 70, 80 e 90, tá bom? Eu vou resumir tudo em 80. Mas pode ser, talvez, dos anos 70, 80 ou 90, certo? Mas vamos chamar só de época de ouro, os anos 80. E hoje a gente vai exaltar essa época que você é um pai de família nos anos 80, podia levar sua esposa, seus filhos pequenos para assistir um simples filme, talvez sobre um robô policial, não é mesmo? Que combate o crime. E parece tudo uma festa, e quando você entra no cinema e começa a assistir, é um festival de violência, extrema nudez, sexualidade, todas as coisas maravilhosas, certo? Que formaram e moldaram as nossas personalidades, certo? Para os dias de hoje. E o filme de hoje é nada mais, nada menos que o melhor filme do mundo de todos os tempos. Robocop. Robocop. Imagine você, certo? Fazendo um paralelo, não é mesmo? Talvez uma Rio de Janeiro, hein, galera? Num dia onde, certo, os PMs resolveram não desligar as câmeras corporais, não é mesmo? Para dar batida num monte de pobre, não é mesmo? Não tem tanto crime assim. A bancada evangélica, não é mesmo? E a milícia estão dando uma folga, não é mesmo? Eles não estão matando tanto e tentando controlar e destruir tudo, certo? O Rio de Janeiro ainda seria uma pocilga fétida, não é mesmo? E horrível. Ainda teria as bocas de fumo, todos os PC do B, todas as porcarias, não é mesmo? Mas seria basicamente quase como a Detroit, onde se passa o filme Robocop, certo? E, igual no filme Robocop, tem a OCP, que é que seria, fazendo um paralelo, não é mesmo? Exatamente como a bancada evangélica lá do Rio de Janeiro, certo? Eles controlam tudo, controlam a polícia, controlam o comércio, não é mesmo? É igual o OCP, eles controlam tudo e são porcos capitalistas, inescrupulosos, igual a nossa querida Universal, não é mesmo? Robocop é o filme, certo? Um dos maiores clássicos de todos os tempos que ainda sustenta até hoje em dia na fuderabilidade, que é uma palavra que eu inventei, talvez justamente para classificar esse filme, Robocop, não é mesmo? Que, aliás, o José Padilha tentou destruir, fazendo um remake mais ou menos atual, não é mesmo? Dizer uma porcaria. Ele foi escolhido porque ele é um diretor maneiro, certo, do Brasil, mas ele fez todas as escolhas erradas. Não sei se foi o estúdio ou se foi ele, mas não interessa. Um dos meus maiores problemas nesse remake do Padilha, né? Que toda hora aparece a cara do Robocop, né mesmo? Um ator Zé Bonitinho, meia bomba, sacou? Não que ele pareça o Zé Bonitinho da escolinha do professor Raimundo, não é mesmo? Aliás, seria bem mais interessante se fosse assim. Mas não, um Zé Bonitinho tipo um Faria Limer que botou um capacete. Ninguém quer ver a cara, as pessoas querem ver o Robocop com aquela máscara o tempo inteiro, de preferência que ele nunca tire. Qual é a outra mudança do Padilha? Lewis, que era parceira fiel do Robocop, agora é um cara. Legal. E também Detroit não é uma pocilga fétida e imunda, não é mesmo? Como era no Robocop, mas é uma cidade normal. Valeu, Padilha. Você acertou mesmo, só que não, né? Agora você que tá comigo, imagina que uma pocilga imunda, não é mesmo? Horrível. Essa é basicamente Detroit, onde se passa o filme Robocop, certo? Basicamente como é também o centro de São Paulo, hoje em dia. Se você for lá amanhã, certo? Ele vai ir ver o filme, você vai falar, caramba, foi gravado aqui? Mas não, certo? Foi gravado há muito tempo atrás, nos anos 80. O filme começa, né mesmo? E o policial Alex Murphy, certo? É transferido para a polícia de Detroit. Ele já entra na delegacia e se depara, né mesmo, com caos. Ele entra, ele vai no armário dele, ele passa por um vestiário misto, onde homens e mulheres simplesmente trocam de roupa e ficam nus um na frente do outro e ninguém repara em nada. E é uma coisa normal, não é mesmo?
Ah, que maravilha. E peitos, certo? Coisa que jamais teria um filme do Robocop hoje em dia, não é mesmo? Os comerciais também de TV que vivem passando são demais, né? Todo mundo vive assistindo a um programa nesse filme tipo Zorra Total, não é mesmo? Onde tem um coroa com duas gostosas e ele sempre repete um bordão escroto. Eu compraria isso por $1. I'd buy that for $1. E tem vários comerciais de produtos que também é uma super crítica social, não é mesmo? E serve perfeitamente hoje em dia também. O filme não envelheceu nada praticamente. E aí o Alex Murphy tá chegando, certo, na delegacia de polícia e ao mesmo tempo, certo, na sede da OCP, tem um cara que é uma espécie de Justus, não é mesmo? Meio engravatado, e ele tá tentando criar um mais novo policial robô do futuro. E ele inventa o famoso Ed 209, que é um robô gigante que não sabe nem subir e nem descer escada, mas funciona perfeitamente. É melhor do que a maioria dos policiais hoje em dia, não é? Ele só não sabe descer e subir uma escada, mas fora isso ele era perfeito. E aí, galera, a gente é presenteado logo de cara, não é mesmo? Com uma das mortes mais brutais, certo? E desnecessárias num filme desse tipo, não é mesmo? O Ed, ele tá apresentando o protótipo Justus, não é mesmo? Na sala ele tá apresentando o protótipo do Ed 209 e aí ele dá um bug, ele pede para um engravatado desses fingir que vai atirar no Ed. Ed dá um bug, certo? E simplesmente chacina o cara, atirando por meia hora em cima. E o sangue voa, é a morte mais brutal. E aí depois que o cara morre, simplesmente todo mundo tá pouco se fudendo. Ninguém no escritório nem liga. Um dos caras fala, cara, chama os paramédicos. Chama os paramédicos? O cara virou uma espécie de vatapá humano, todo destruído, péssimo. Chama os paramédicos pra quê? E o resto, a velharada, né, sai conversando numa boa. Todo mundo tá pouco se fudendo, é só mais um dia na Universal. Ninguém se importa, não é mesmo? Porque passava também na sessão da tarde. Robocop, o policial do futuro. Eu achava que era um filme pra criança, na minha concepção, não é mesmo? Certo? Passava direto, eu assistia com a minha mãe. E essa morte, certo, causada pelo Ed 209 é uma oportunidade perfeita para um cara que a gente vai batizar aqui, não é mesmo? De um jovem Elon Musk, talvez, certo? Tá construindo um robô. Igual o Elon Musk atual, não é mesmo? Brigando com o Justus. Nessa época, o jovem Elon Musk, diferente de hoje, que a gente sabe que o Elon Musk tem uma rixa com Lex Luthor brasileiro, vulgo Alex de Moraes, Alexandre. É você? Ele tá no estúdio? Galera! Ninguém falou nada, hein? É uma mentira, eu adoro você, hein, Alexandre. Se você estiver vendo esse vídeo, hein, você tem que vir aqui no Chapado, hein? A cadeira tá te esperando, hein? Pra gente debater o quê? Qual o filme que você quer proibir? A gente debate aqui. O jovem Elon Musk é a oportunidade perfeita para ele implementar na OCP, certo, seu próprio projeto de robô policial, que é o Robocop. E a única coisa que ele precisa é de um cadáver, de um semi-morto, de um policial, não é mesmo? Ele só precisa de um voluntário, de um policial que tenha sobrado pouco dele. Isso era normal lá, porque uns 20 policiais morrem por dia nessa Detroit, é tudo um caos, não é mesmo? Enquanto isso, o vilão, um dos vilões, não é mesmo? Que esses dois que eu acabei de falar são vilões também, Justus e o Elon Musk, não é mesmo? Mas tem mais um vilão, que é o Bodker, não é mesmo? Que é aquele ator, até daquele Seventh Show, que é aquele maneiro, aquele coroa, que sempre brigava com o Eric. Era esse cara, ele era esse vilão nesse filme. Maneiro, né? Uma pequena curiosidade aqui que eu tô contando pra vocês. Enquanto isso, ele, o Bodker e a sua turma estão cometendo crimes horrorosos. Eles são piores que o Macarrão e aquele parceiro dele, não é mesmo? Certo? O goleiro, o outro. Na verdade é o goleiro e o outro cara, né? Eles são piores, põe eles no chinelo, estão cometendo crimes, jogando gente pela janela. E aí no primeiro dia já, o Alex Murphy já tem que responder um chamado para ir atrás do Bodker, certo? Pegar ele. Logo depois do capitão levar ele pro vestiário dele, certo? E tirar o nome de alguém que morreu, que acabou de morrer, ele tira o nome e fala, esse é o teu armário. E agora tem uma chamada pra você. Galera, se isso não é o puro suco do Rio de Janeiro, eu não sei o que é. É mesmo. Ele tira o nome do vestiário e fala, vai lá, vai pegar esse cara. E eles vão atrás do Bodker lá, que tá cometendo esses crimes podres, tá fugindo
com um monte de dinheiro, né, num carro. E aí ele é tão escroto que... Sabe esses vilões escrotos que você não sabe por que os outros estão trabalhando pra ele? Simplesmente algum cara erra. Igual a gente trabalhando aqui no Chapado Crítico. Alguém erra, eu dou um tiro. Eu me comporto assim. Eu tenho várias armas aqui. Igual aconteceu aqui, certo? Recentemente, não é mesmo? Com um cara que aumentou a trilha sonora daquele vídeo do The Boys, não é mesmo? Crítico, onde a gente critica. Rafa Cadáver. Ou você, que esse cara que fica sempre entrando com esse boom aqui, não é mesmo? Com o microfone aqui, vazando o microfone. Não, você pode vir aqui, eu tô brincando, vem mais perto. Vaza, meu irmão. Agora foi um biscoito. Próximo. Vai ser logo um tiro, parceiro. É mesmo? Pode vir, eu tô brincando, brother. Eu tô brincando. Aí você fala, por que essas pessoas ainda estão trabalhando aqui, não é mesmo? É igual lá, ele vai, o cara errou, ele dá um tiro na cara, joga ele pelo... E os outros parceiros dele falam, isso não vai acontecer comigo. Provavelmente não. Será? Então Alex Murphy segue o Bodker até um armazém, uma espécie de boca de fumo, onde eles estão meio escondidos lá mesmo. E a parceira dele, a fiel Lois, estraga tudo. Porque ela manja a rola de um cara. Exatamente isso, galera. Ela manja a rola. Tem um cara mijando, ela dá uma manjada. E aí o cara, obviamente, dá uma voadora nela. E ela cai num lugar, né mesmo? E aí a gente é presenteado, né mesmo? Os pais ainda estão no cinema. Hein? Nessa hora os pais ainda estão meio... Vamos ficar aqui, né? Acho que só foi aquele começo daquele cara sendo chacinado no escritório. Mas vamos continuar aqui. Acho que vai ficar mais alegre no final, não é mesmo? E aí, galera, a gente é presenteado com a morte mais icônica, né, do cinema, certo? Onde o Alex Murphy, certo? Eles pegam, eles encurralam ele, não é mesmo? E eles começam, sadicamente, a atirar nele por meia hora, galera. E ele nem morre. De meia hora. Eu vou terminar o vídeo e eles ainda vão estar atirando nele. Ele... Aí arranca a mão dele, não é mesmo? É uma chacina... É triste, é bruto. E aí ele cai, ainda vivo, né? Tudo bem, é perdoável, galera, certo? Certo, ele ainda tá vivo, apesar de ter tomado 800 mil tiros, certo? Na cara, na mão, certo? E aí eles levam, é o candidato perfeito. Agora ele se tornou o candidato perfeito, certo? Para o jovem Elon Musk construir o seu protótipo robótico, certo? O policial do futuro, Robocop, não é mesmo? Olha, é um destaque especial, certo? Porque tudo é regado a uma das melhores músicas temas, não é mesmo? Todos os anos 80 tem uma música tema, todos esses filmes, não é mesmo? Máquina Mortífera é aquele saxofone. Já viu? Sempre quando... I'm too old for this shit. Um saxofone o tempo inteiro. Nessa é a melhor trilha sonora do mundo, que é aquela... Tô ligando pra alguém dos anos 80 pra cantar essa música, pra ver se a pessoa lembra. E toca o filme inteiro, certo? Em diferentes tons, não é mesmo? Dependendo se a cena é mais movimentada aí. Se a cena é mais triste... Tem muitas cenas tristes nesse filme, não é mesmo? E essa trilha sonora, ó, é tipo ouro, né? Valeu, Padilha, por ter usado por 5 segundos no seu remake. Não sei se foi escolha sua, me perdoe, não é mesmo? Eu já trabalhei com você, certo? Os únicos filmes que prestam no Brasil, né? Tropas de Elite 1 e 2, certo? Em breve vai ter um review desse também, não tem nada a ver. Mas eu conheço o método de trabalho dele. Ele foi controlado por alguém nesse filme. Tem outra explicação. O Robocop do Padilha tinha que ser mais tipo Capitão Nascimento, talvez, entendeu? Certo? Em primeiro lugar, você botava o Wagner Moura tomando 300 mil tiros, certo? Sendo tendo a mão arrancada, entendeu? E levando um tiro, o outro na cabeça. E aí depois você reconstrói ele, certo? Ele vai chegar pra abordar os bandidos, dar um tapa na cara, não é mesmo? Certo? Vai chegar junto com a Fátima Toledo, dar um chute em todo mundo, não é mesmo? Falando, sai daqui, levanta, pede pra sair, vagabundo. Certo, mas vamos voltar pro filme dos anos 80, não é mesmo? Certo? Ele é o candidato perfeito, certo? Pra virar o Robocop, tudo com essa trilha sonora irada. Até agora o filme é uma porrada, não é mesmo? Certo? E é engraçado ainda por cima, né? Tem umas coisas engraçadas, mesmo com essa violência toda, né? Ele é super legal. E aí, galera, a gente também tem a montagem mais excelente de transformação de robô em pessoa em robô que existe, não é mesmo? Eles começam, você vê pela perspectiva do Robocop, não é mesmo?
todos os cientistas, né, os nerds, certo? Os engravatados, mais o Elon Musk, né, que manda arrancar ele. Ainda sobra uma mão do Robocop. Ele fala, tira essa porra dessa mão, certo? A gente quer ele todo de lata, só com essa boca pra fora. A gente só quer deixar a boca. Por que eles não atiram na boca dele? Por que eles não miram na boca do Robocop? Se eu fosse um ladrão, eu mirava na boca. Não é mesmo? Galera, mira na boca! Pelo menos tem uma chance, não é mesmo? Então, você vê a construção do Robocop, não é mesmo? Pela perspectiva dele mesmo, vendo todos esses nerds trabalhando nele. Inclusive, até você pode botar a imagem, ele sem poder se mover, não é mesmo? É assediado por uma nerd podre dessa que beija a boca dele, sem ele nem permitir, certo? Em uma festa da firma podre. Imagina, você é um robô, você acabou de morrer, tá virando um robô, uma engravatada podre, beija a sua boca e você ainda tem que participar sem querer de uma festa da firma, todo mundo festejado aí. E aí passa pra calibrar a parada, eles passam check, não sei, vocal. Porra, essa cena é simplesmente antológica. Ninguém fez uma cena melhor do que essa sobre um robô tomando vida. Eu sei que pouca gente tentou, né? Mas ninguém fez uma tão foda como essa. É construído finalmente o Robocop, e aí ele sai, né mesmo? Ele não é revelado logo de primeira, né? Você só vê a sombra dele andando pela delegacia de polícia quando ele é ativado, né mesmo? Certo? E aí todos os outros policiais começam a ficar morrendo de inveja do Robocop, né mesmo? Porque ele tem o design mais foda de todos os tempos, até hoje. Porque isso não só copiou o design nesse remake atual, né mesmo? Mas foda-se, eu não vou falar disso. Mas ele tem o design mais foda de todos os tempos. E os policiais lá dessa delegacia mal tem um colete à prova de bala, né? Todo dia morre 30, né mesmo? E aí eles vão ver o Robocop no stand, eles saem correndo, né mesmo? E é a primeira vez, basicamente, que o Robocop, na totalidade, é revelado pra plateia, né mesmo? Pro público, certo? E aí você vê o design foda, né mesmo? Que ele tem. E a arma irada. Ele tem um trabuco. Os outros policiais, foda-se, eles não têm nem bala pra botar na arma. Mas o Robocop tem um puta trabuco, né mesmo? Desse tamanho, e destrói todos os bonecos que ele atira, né mesmo? Em 5 segundos, certo? E ele ainda tem a parada mais zerada de todos os tempos. A perna dele abre e ele guarda a arma dentro da perna, né? Que todo mundo lembra, quem assistiu, Giban. Lembra do Giban? Aquela versão japonesa, Sessão da Tarde, podre pra criançada, que era parecido com o Robocop design, e o Giban guardava a arma na perna. Mas eu percebi que era uma cópia bem safada, né mesmo? Eles vão ser processados se fosse eu, certo? Giban? Não. Pode parar. Imediatamente, não é mesmo? Depois do Robocop ser ativado, ele já vai para uma ronda policial, certo? Ele pega o carro dele. Aliás, nem mostra ele entrando no carro, nunca no filme, né? Porque devia ser difiçaço esse cara só se mexer naquela roupa, né, mesmo? Quanto mais fazer a movimentação de sentar num carro. Já aparece dentro do carro, certo? Ele sempre já aparece dentro ou fora. Então ele já tá no carro fazendo uma ronda, né mesmo? A primeira ronda dele, onde ele vai resolver todos os crimes de Detroit em meia hora. Porque ele sabe onde tudo tá acontecendo o tempo inteiro. E aí a gente é presenteado com várias cenas icônicas que estão incrustadas na nossa memória até hoje, né mesmo? Como ele naquela loja de conveniência, onde tem aqueles dois velhinhos, né mesmo? Aí ele chega abrindo a porta, e aí tem um vagabundo, né mesmo? Atirando, tentando assaltar o velho, né mesmo? E aí o Robocop, para impedir que esse cara roube apenas algumas centenas de dólares, destrói a loja inteira desse casal, né mesmo? Ele joga o cara na seção de bebida, e aí o cara quebra e dá um dano que ia custar muito mais do que se ele só roubasse 10 dólares que eles tinham naquele cofre. Mas não interessa, porque é irado. E aí ele vai impedir outro crime que ele não tinha como saber que estava acontecendo, né? Um estupro no meio da rua. Como que ele sabe que isso está acontecendo? Que radar ele tem? Não tem nenhuma câmera, mas beleza. Tem uns vagabundos, não é mesmo? Tentando comprar uma pobre garota, certo? E aí eles estão indo, certo? E a gente é presenteado, que aí é o momento, talvez que alguns pais tenham falado, vamos embora. Talvez a gente tenha que levar o pequeno time para fora desse cinema, né? Porque atirar no pau de alguém talvez seja o limite. Talvez esse filme não melhore, ele só piore. Passou quanto tempo? 20 minutos de filme e já tem um cara atirando no pau de um criminoso a troco de nada. Que ele tá tentando
a mulher, certo? Violentar, desculpa, galera. Na época era outra palavra. E aí eles estão tentando violentar essa garota, e o Robocop simplesmente calcula que ele tem que mirar no pau dele, ele atira. Imagina. Porra, ele fez a justiça ali na hora. Esse cara nem precisa ir pra julgamento, ele simplesmente abandona esses criminosos na rua. O cara já não tem nem mais o pau, não é mesmo? E a mulher fica meio apaixonada pelo Robocop, ele fala, você deve procurar uma central de... E vaza. Assim que o Robocop resolveu os crimes, não é mesmo? Certo? O último crime que ele vai resolver, não é mesmo? Ele dá de cara com um dos caras que matou ele, não é mesmo? Um dos caras responsáveis por aquela morte bruta que ele tem no começo, não é mesmo? Inesquecível, certo? Ele vai num posto de gasolina e esse cara tá lá sendo escroto, né? Esses vilões desses filmes dos anos 80, eles não são maneiros nem com os filhos dele, nunca. Eles estão sempre se comportando, até comendo uma maçã, eles são filhas da puta, eles cortam meio numa cara escrota. Eles estão 24 horas, eles são escrotos, eles nunca são maneiros. Aí ele tá num posto de gasolina, sendo escroto com o cara, indo roubar, sendo que ele tá tacando gasolina no posto de gasolina inteiro pra tacar fogo na merda toda, aí o Robocop chega e vai prender o cara, né? E aí tem várias frases icônicas, né, do Robocop que a gente pode repetir pra sempre, né? You're coming with me, dead or alive. Como é que é? Drop it, punk, or there will be trouble. Mais ou menos assim, eles dizem para fazer isso, or there will be trouble. É maneiro, essa parece um político fazendo um discurso, né? Son, he looked like Trouble. E aí o cara tá atacando gasolina, ele vai e o Robocop para esse vagabundo, né mesmo? Lá, e aí o cara fala, só esse bandido, cara, só de ver a boca do Robocop e uma coisa que ele fala, peraí, eu conheço você. Tá bom, né? Daí ele fala, eu conheço você, a gente matou você. Aí o Robocop começa a dar uns bugs daqueles que começa a travar, tipo quando você escutava um CD no teu carro, na época atrás, passando por uns paralelepípedos, numa rua cheia de paralelepípedos, o CD trava toda hora, né? O Robocop tava meio assim, travando igual aqueles CDs de carro, né mesmo? Explode tudo e o cara foge, né mesmo? E ele começa a ter uns flashbacks de memória involuntária sobre quem ele era de verdade, né? Aí o Robocop começa a ter esses bugs de memória, né mesmo? E relembrar coisas. Ele começa a lembrar que esse é um cara que matou ele, devia ser de uma gangue também, ele começa a lembrar de algumas coisas. Aí ele usa, certo? A coisa que eu achava tecnologicamente mais irada, mas que não faz nenhum sentido, né? Mas na época eu achava maneiríssimo. Ele vai numa central de dados, que é a internet da época da polícia, né? Mambembe, certo? E ele tem uma espécie de cabo USB que sai da mão dele, não é mesmo? Mas é uma adaga, é uma faca, não é mesmo? É tipo uma faca bizarra que ele enfia num computador e gira, certo? Ele tem acesso a um banco de dados, certo? Na época eu achava isso irado, mas hoje em dia, analisando, é meio desnecessário, né? Porque é uma adaga, esse é o cabo USB da época, ele entra assim, acessa, ele vê, certo? Que o Boudicca e toda a gangue dele, escrota, né mesmo? Esses caras perversos estão todos incrustados, né? Numa espécie de fábrica de cocaína. Fábrica caseira, né mesmo? De cocaína da época, certo? Uma fábrica abandonada, e aí tá rolando todas aquelas pessoas meio construindo não, fazendo, né, com as pastas e tal. E aí, galera, aí a gente tem, cara, eu já contei 3 aqui. A gente tem mais uma das sequências mais fodas do cinema, não é mesmo? É quando o Robocop entra arrombando, certo? Esse lugar, essa fábrica, ele descobre que eles estão lá e ele entra causando. E aí, rapaz, a gente é presenteado, certo? Com o que eu acredito que é a melhor atuação do mundo aquele cara teve fazendo esse robô. E aí ele faz uma movimentação, né? Ele entra atirando em todo mundo, não é mesmo? Certo? Lá onde está o Boudicca e a galera. Só que ele vai se mexendo de um jeito muito irado, não é mesmo? E toda a sequência é irada, né? E ele vai fazendo umas poses que você não sabe se ele tá mirando ou se é tipo uma parada de estilo do robô, né? Ele... Aí ele faz... Pega um cara que todo mundo, quando leva um tiro nesses filmes, eu não sei, eles deviam até se machucar, esses dublês, não é mesmo? Porque o que explode ali no peito não é um simples tiro, mas é um... Certo? Sai um órgão voando, não é mesmo? Certo? E todos morrem de um jeito escrotíssimo, ele arrasta,
certo? Ele pega o Butcher, não é mesmo? Que é o cara do Seven Shows. Né? Nesse ele tá mal, no Seven Show ele é um cara bonzinho. Né? Você vê o range, não é mesmo, desse ator, não é mesmo? Que fez pouco filme, na minha opinião. E aí ele arrasta, certo? Que é um bandido vagabundo. E ele arrasta ele pra cadeia e taca ele lá, né? O Butcher, que assim como eu, odeia tiras, não é mesmo? Certo? Eu também. Eu não gosto deles. Só quando eu preciso deles, hein? Se alguém vier me assaltar, aí eu gosto. Mas na maioria das vezes eu falo, não, eu não gosto, tá? E aí o Butcher fala pro Robocop que ele trabalha pro Justus, Robert Justus. Aí ele fala, Robocop vai lá tirar satisfação com Justus na OCP, não é mesmo? Ele chega lá estrondando, não é mesmo? E aí o Justus fala, você tá preso. Aí o Justus revela que ele não pode. O Robocop tem uma parada, uma parada incrustada, uma programação que impede ele de machucar e matar qualquer membro da OCP. Aí o Justus, ele não pode fazer nada. Aí a gente, cara... E aí a gente tem mais uma sequência, não é mesmo? Que é tipo muito triste. A música tema começa a tocar super triste, não é mesmo? Ele chama o Ed 209, ele já dá um punch, um rombo no Robocop. E aí você fica triste, não é mesmo? Quando você vê um cara que é foda, meio fudido, até abre aqui um buraco na máscara do Robocop, não é mesmo? E aí, cara, ele vai fugindo, ele abre, certo? Ele tá fugindo do Ed 209, mas aí ele desce uma escada e esse é o ponto fraco desse robô, não é mesmo? Ele não consegue ir atrás dele, ele cai da escada, ele tropeça e aí acabou, certo? Mas aí ele cai, ele vai saindo e aí, cara, ele dá de cara com toda a força policial, não é mesmo? Todos os seus parceiros, não é mesmo? Todos os seus brothers, os policiais, certo? Pedindo pra... Alguns falam, não, cara, ele é um dos nossos. Cara, ele é um dos nossos, mas não dá. O Justus manda abrir fogo, não é mesmo? E aí todos começam a metralhar e é super triste, começa a tocar a música. E o Robocop é obrigado a viver. Olha só, essa é a análise que eu fiz. Nesse momento, o Robocop é obrigado a reviver a morte dele no começo. Não é mesmo? Onde atiram nele por meia hora e aí os policiais abrem fogo contra ele e ele vai rastejando por um estacionamento, tentando fugir sem arma, né? E a música tocando super lenta e ele todo fudido, mas aí ele consegue escapar graças a nossa querida manjarrola, Lois. Ela para, certo? Também ela tinha que se redimir, não é mesmo? Essa é o jeito mais estúpido de você ser enganado por um criminoso, não é mesmo? Ele fala, posso fechar o meu zíper? Ela não fez mais que obrigação em salvar o Robocop. Aí ela salva ele, certo? Nesse estacionamento e eles fogem para uma fábrica, né? Lembrando que pouco tempo atrás também, o Justus, não é mesmo? Roberto Justus, ele mata o Elon Musk, não é mesmo? De um jeito, o Elon Musk tá com duas prostitutas, não é mesmo? Cheirando cocaína no peito delas. Não me lembro. Será que algum pai saiu do cinema? Ele tá cheirando pó no peito de duas prostitutas. E aí o Butcher meio que mata ele, né? Tacando duas granadas, né? E foi nesse minuto, nessa cena, que eu, com 13 anos ou 14, comecei a me interessar por drogas e prostituição, galera. Obrigado, Robocop! Então a policial Lewis, não é mesmo? Ajuda o Robocop a fugir, eles vão parar nos armazéns, umas fábricas, eu não sei como eles têm acesso para entrar nesses lugares, né? Mas beleza. Ela leva ele, certo, para uma fábrica. E aí, galera, essa é a primeira vez, certo? Se eu não me engano, que a gente vê a cara do Robocop, certo? Ele desaparafusa, não é mesmo? A máscara dele, a gente vê a cara dele diferente do filme do Padilha, não é mesmo? Ele não é bonitinho, certo? É desagradável olhar para a cara do Robocop sem aquela máscara, não é mesmo? É toda fodida, parece uma panqueca derretendo num radiador de um carro. Não é mesmo? Olha, uma panqueca com olho e boca sendo derretida num radiador de um carro. É bem desagradável você olhar para aquela cara do Robocop, não é mesmo? Mas esse é o propósito, não é mesmo? Não é para ser um Robocop que poderia estar namorando alguém, não é mesmo? Certo? Já não tem nenhum defeito. Exatamente na sequência dessa cena, todo filme é meio bizarro, né? Mas a gente tem uma das escolhas de diretor bem bizarras nesse filme, nessa hora.
daquele Paul Verhoeven, né, que é o cara que dirige esse filme. Eu achei que estava morto, mas ele tá vivo. Ele podia dirigir alguma coisa maneira de novo, né mesmo? Mas é uma das escolhas mais bizarras do cinema e é do diretor. Porque preste atenção, o Robocop ele vai ajustar a mira da arma dele, né mesmo? E aí a Lois traz como alvo para ele atirar umas papinhas de bebê, né? Que é só o que o Robocop consegue comer, né mesmo? Mas aí ele atira nessas papinhas de bebê. Mas no rótulo das papinhas de bebê são várias fotos de bebês mesmo. Bebezinhos. E ele... E aí tem uma câmera focada explodindo a cara do bebê. Não é mesmo, certo? Lembrando que o diretor podia ter escolhido um frasco azul, com rótulo, só com um letreiro. Ele escolheu botar a cara de uns bebês, não é mesmo? Certo? Eu não sei se é uma crítica social escondida, mas não interessa. Não é mesmo, certo? O que interessa é que isso é meio estranho em retrospecto, né? Mas tá perdoado. Aí o Bodker, né, ele consegue meio que rastrear o Robocop, certo? Usando aí aquele famoso GPS dos anos 80, né mesmo? Que é tipo uma parada que não dá pra ninguém normal entender o que é, certo? É só uma caixa, não tem um mapa da cidade, tem uma luz vermelha piscando em algum lugar. E aí ele sabe exatamente onde é que é aquilo, certo? E aí ele vai, é tipo um iPhone dos anos 80, não é mesmo, certo? Aí ele acha o Robocop, né? E ele vai atrás dele, certo? Todos eles, o cara, toda a gangue, né, que sobrou, né mesmo? Ainda tem uns caras lá. E aí eles vão atrás do Robocop com umas armas mais sinistras, né mesmo? Dadas aí pelos justos, né mesmo? Eles vão atrás dele, certo? E aí, galera, todos eles morrem. Começa o tiroteio, né mesmo? Eles chegam lá na fábrica, o Robocop chega sem máscara. Agora é full time Robocop sem máscara, né mesmo? Pro ator aparecer também, né? Eles começam a abrir fogo, tiroteio e, galera, aí tem mais um momento totalmente grotesco, desnecessariamente grotesco do filme, não é mesmo? Um dos capangas, certo? Cai num tonel de lixo radioativo, certo? Por algum motivo tem nessa fábrica, não é mesmo? E aí ele sai com a cara toda derretida desse tonel, não é mesmo? Quase um goblin pedindo me matem, me ajuda, com a mão derretendo, me ajuda. E não satisfeito, ele tá assim, né? E não morre ou desaparece. Passa um carro e atropela ele, despedaçando ele em 80 bilhões de pedaços e a câmera parada, assim, ele atropela, o cara despedaça, assim, a parada mais psicopata. E é por isso que a gente ama esse filme, não é mesmo? Certo? Cadê esse filme de verdade, novo? Essa é uma das sequências também mais bizarras e grotescas, mas é maneira. Isso ficou na minha mente, ó, durante vários anos, não é mesmo? Certo? Aí no meio dessa confusão, não é mesmo? A Lois, oficial Lois, que é meio inútil, não é mesmo? Vamos ser honestos, né? É abatida de novo, né? Dessa vez ela não tava olhando nada de esquisito, ela só é pega de surpresa e leva um tiro. Nesses filmes, né? Cara, a maioria dos atores principais podem levar até uns 4 tiros e tá tudo bem, certo? Até na cabeça eles sobrevivem. E a Lois leva uns 2 tiros e meio que cai. Tem início a luta final, certo? Do Bodker com o Robocop. Eles estão num ferro velho, aí o Bodker vai e enfia uma estaca, certo? De metal no peito do Robocop, que ele tá meio com os negócios, não consegue se mexer, não é mesmo? E aí eu tenho certeza, cara, eu não posso afirmar isso 100% de certeza, mas eu tenho certeza, quase, nenhuma versão todas as versões desse filme que estão no mercado foram adulteradas, cara. Porque o Robocop, ele tira aquele cabo USB, não é mesmo? Que é uma adaga bizarra, né? E ele enfia no pescoço do Bodker, né, na última parada. Só que tinha uma cena que eles cortaram, um plano, aliás, um frame, que não tem, eu nunca mais, mas eu tenho certeza que esse frame existe. Não, se alguém tiver um DVD antigo, alguma coisa, devia mandar pra cá, que é o frame, que é o único frame que eu nunca mais achei em nenhuma cópia, nada, que é a mão dele aqui, e ele tira, e você vê por um segundo essa parte. E eles removeram. Sério que essa parte foi demais em contraste com todo o resto? Essa única partezinha, vocês acharam, não, isso aí não... Vamos tirar que tá um pouco de mau gosto. Será?
Mas na minha mente, essa parte foi adulterada, cara. Eu não sei se vocês aí no comentário podem me dizer se isso é verdade ou não, certo? Mas na minha mente, eu tenho 100% quase de certeza que existe uma cópia onde está na íntegra e você vê ele tirando o USB do pescoço dele, certo? Aí ele começa a jorrar sangue e ele morre de um jeito bizarro, não é mesmo? Certo? Horroroso. E aí o Robocop vai fazer a última coisa do filme, que é ir atrás dos Justus, não é mesmo? Ele vai lá na OCP, o Justus está tendo uma reunião, ele só chega na sede, só que ele já está escolado, que ele roubou uma arma sinistra desses caras que ele acabou de matar, não é mesmo? Aí ele já chega, tem um Ed 209 lá, mas ele já atira, já destrói, certo? Aliás, nesse filme Robocop, cara, esse filme Robocop é o único que poderia ter esse relançamento no sentido que eles só reformulam as partes do Ed 209. Eles poderiam fazer isso, cara. Só atualizar porque o Ed 209 ainda é de stop motion, não é computação gráfica. E a única coisa que destoa e faz você perceber que esse filme é antigo. Se eles só corrigissem as partes com efeito especial recente e relançassem, esse filme é permitido fazer isso. E aí todo mundo fica com a cópia antiga, se quiser ver antigo, e você pode ver essa cópia só com essas, porque o resto do filme é perfeito. E aí ele chega lá, e aí o cara, o Justus, não é mesmo? Pega um outro coroa como refém, não é mesmo? Que é o dono, é um nível acima dele, não é mesmo? Deve ser o cara da Victoria's Secret, nos Illuminatis da vida, não é mesmo? Se a gente fosse fazer um paralelo, né? Ou o bispo. O Justus pega um deles, né? Esse cara sinistrão, não é mesmo? E fala, não, Robocop, você não vai me matar, não. Certo? Você não pode fazer nada. Lembra? Esses caras são muito burros nesses filmes, não é mesmo? O cara alerta ele pro negócio que vai foder ele. Ele fala, você não lembra, Robocop? Você não pode fazer nada. Eu ainda sou membro da OCP, do Reino de Deus. Aí o cara que ele tá segurando, que é acima dele, ele fala, você tá demitido. E aí o Robocop, no meio da sala de reunião, simplesmente dá um tiro no cara e ele morre, né? Essa cena também tinha que ser reformulada. Porque a cena desse cara, do Justus caindo do prédio, é em stop motion, galera. E é meio, porra, destou um pouco. Eles tinham que só refazer essas partes que eu falei pra hoje em dia, né? Ia ficar perfeito. Aí ele cai, né, numa morte escrotaça, né mesmo? Ele cai lá do prédio, levando um tiro. E aí o coroa que ele salvou fala assim... Ninguém se importa. Todo dia nesse escritório, 1000 pessoas são mortas. Ontem era um cara chacinado e dessa vez foi outro cara, um CEO, não é mesmo? E aí o coroa fala, bom trabalho, garoto. Bom trabalho. Como é que é o seu nome? Aí crente que ele vai falar, né? Robocop, mas ele fala, é Murphy, senhor. E aí o filme termina. Porra, tu fica até meio arrepiado, porque é tão perfeito, não é mesmo? Se eu pudesse viver nesse filme, eu viveria, cara. Certo? E ele é super atual até hoje em dia, cara. Esse filme é quase nota 10, cara, certo? Eles vão repassar esse filme no cinema, não é mesmo? Eu vou ligar agora pro Lula. Alô? Por que você não investe a Lei Rouanet nisso, hein? Lula, em fazer um remake. Por que a gente não ajuda, né? Paul Verhoeven, em vez de você ficar dando dinheiro pra Flávia Alessandra, sei lá quem. É mesmo, certo? Vamos ver se ele escutou a minha linha direta com lá, galera. Lembra quando isso, igual quando você dava de presente uma linha telefônica? Olha, a minha tá até ligada em lugar nenhum. Ô, perfeito! Esse filme é perfeito. Vale um torrent? Vale. 1000 torrents. Vale você comprar a cópia em Blu-ray. Vale você assistir, reassistir várias vezes, certo? E a gente esteve aqui relembrando, certo? E fazendo uma análise fria e bela sobre um dos maiores clássicos de todos os tempos, não é mesmo? Que você, depois que acabar esse vídeo, tem que reassistir. Robocop, o original, ok? Esse foi o melhor filme do mundo. Galera, nota 10 de 10. Tchau! Ficou legal também? Ótimo. Dá pra entender? Não sei. Falei qualquer merda. Também os tubos, jogos mais uns bugs no sistema, tipo um CD rotando. Caralho, meu irmão.
assim que funciona. Importante.